irmãos. Vou pedir para o pastor Paulo Rafael, vai trazer a palavra para nós nesta noite. Amém. Glória a Deus. Vamos orar pela vida dele. Amém, irmãos? Estenda a sua mão, abençoando. Abra seu coração, seus ouvidos espirituais para ouvir a palavra. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a vida do pastor Paulo, Senhor, diante de Ti, para que o Senhor traga a palavra que o Senhor deseja falar com Tua igreja nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos, traz autoridade, Senhor, traz revelação da Tua palavra, unção, Senhor, para que a Tua igreja, nesta noite, Senhor, sinta o Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, irmãos. A paz do Senhor. Glória a Deus por mais este tempo na presença do Senhor, por mais este tempo de louvor na presença do Senhor. É sempre bom, né, irmãos? Muito bom, na verdade, né? É maravilhoso ter isso que nós conseguimos ter aqui, esse tempo de louvor, esse tempo de adoração. É um privilégio, eu sempre vou dizer isso, é sempre um privilégio que nós temos de poder adorar ao Senhor. Nós estamos um final de semana, né, um final de semana já, bastante coisas acontecendo na igreja, e também isso é muito bom, ver a igreja se movimentando, em movimento, né? Na sexta-feira nós tivemos um tempo abençoado com os jovens, hoje de manhã nós tivemos outro tempo muito abençoado com os casais, né? Vou usar o que alguém diz aí, ó, você que não veio, perdeu. Você perdeu, irmão. Teve, né, um tempo, um café da manhã delicioso, uma palavra abençoada, né? E louvamos ao Senhor por isso, estamos aqui hoje, né? E adoração ao Senhor. E amanhã ainda tem mais, né? Amanhã tem as mulheres também se reunindo. Então essa é a igreja se movimentando, né? E nós precisamos nos encaixar. Precisamos nos encaixar nessa movimentação da igreja. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós não temos nenhum visitante hoje, né? Então, não precisamos apresentar ninguém. Então, vamos direto, então, para a palavra, porque a Kátia não é visitante, né? A Kátia ali, né, já está conosco aqui, né? Então, ela não dispensa apresentações, né, Kátia? Amém. Irmãos, gostaria de compartilhar uma palavra que está lá em Atos, no capítulo 4. Atos, capítulo 4, a partir do versículo 13. Palavra do Senhor sobre este tema que nós estamos finalizando neste dia, né, que no próximo domingo já é o mês de setembro. Atos, capítulo 4, a partir do versículo 13. A palavra do Senhor nos diz assim: Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus, mas não havia nada que pudessem fazer, pois o homem que tinha sido curado estava ali diante deles. Assim, ordenaram que Pedro e João fossem retirados da sala do conselho e começaram a discutir entre si. Que faremos com esses homens? Perguntavam uns aos outros. Não podemos negar que realizaram um sinal, como todos em Jerusalém sabem. Mas, para evitar que espalhem sua mensagem, devemos adverti-los de que não falem nesse nome a mais ninguém. Então os chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que
que obedeçamos a vocês e não a ele, não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Glória a Deus. Amém. Muito obrigado, Senhor Deus, mais uma vez pela Tua palavra, pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo que se derrama no nosso meio, Pai. A Tua palavra foi lida nesta noite e eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha me usar como instrumento do Senhor, que nada seja de mim mesmo, mas que seja a Tua vontade plena e soberana sendo feita nas nossas vidas, ó Pai. Repreendemos todo o mal, daquilo que não provém do Senhor, toda vontade contrária à Tua caia por terra, em nome de Jesus. O Senhor tem toda a liberdade no nosso meio, Pai. Nós te louvamos e te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, acredito que os irmãos conhecem essa palavra, né? É um contexto, só trazendo um certo contexto para essa palavra, para esse momento, né? Atos 4. Essa palavra, o trecho dessa palavra é a primeira igreja. Amém? Pedro, João, os discípulos e outras pessoas são a primeira igreja, formam a primeira igreja. E aqui, então, eles estão dando continuidade à obra iniciada por Jesus. E muitos homens e mulheres que haviam estado com Jesus, eles foram cheios do Espírito Santo, como nós sabemos em Pentecostes, né? Quando estavam reunidos e o Espírito Santo desceu sobre a vida deles, foram cheios do poder do Senhor. Então ali eles estavam dando continuidade à igreja, ao início da igreja, dando continuidade à obra de Jesus e desenvolvendo esse início da igreja, fazendo a obra do Senhor com ousadia e coragem. Esse é o contexto dessa palavra, o início da igreja, dos discípulos, apóstolos e aqueles homens e mulheres que estavam ali e foram cheios do Espírito Santo, e foram batizados com o Espírito Santo. E a igreja de Jesus Cristo, ela tem muitas características. Nós estamos falando sobre a igreja. Contextualizei a palavra, esse trecho da palavra, e agora nós estamos falando sobre a igreja. A igreja, né, como nós temos falado durante todo esse mês, ela tem muitas características. E quase todas essas características, se não todas as características, elas são características que Jesus demonstrava através da vida dele. As características da igreja são características que Jesus demonstrava. Por exemplo, humildade, perdão, gratidão, bondade, tantas outras características que nós conhecemos de Jesus, que nós vemos através da igreja, né? Mas eu quero, nessa noite, que a gente possa conversar sobre uma determinada característica que Jesus não apresentava, mas que ele sofria, que era a perseguição. É uma característica que Jesus sofria e que a igreja também tem, e que a igreja também sofre, né? Mas assim, eu confesso aos irmãos que, né, quando eu busquei ao Senhor para trazer uma palavra dentro desse tema, e o Senhor me levou nessa palavra de perseguição, eu falei, Senhor, mas é difícil falar de perseguição na igreja brasileira, né? Não é fácil a gente falar de perseguição morando no Brasil, né? Num país como o nosso, onde a imensa maioria das pessoas são cristãs, né? Nós temos um país formado pelo cristianismo, católico, mas formado pelo cristianismo. A imensa maioria é cristã. Nós temos liberdade de culto, né? Nós temos esse contexto no Brasil. Então, falar sobre perseguição à igreja não é tão fácil assim. Então, eu fui buscar algumas informações e alguns dados e eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre a perseguição aos cristãos no mundo. E buscando algumas fontes de pesquisas, eu achei uma pesquisa interessante. A fonte dessa informação é um grupo chamado Missão Portas Abertas. Não sei se os irmãos já ouviram falar desse grupo Missão Portas Abertas. Eles têm lançado todo ano um documento chamado Lista Mundial de Perseguição, né? E nessa lista são elencados os países mais hostis ao cristianismo e aos cristãos, né? O país mais hostil é a Coreia do Norte, só para curiosidade. Temos uma lista de vários países que são hostis. O mais hostil de todos é a Coreia do Norte. E nesse documento que eles lançaram agora, 2024, esse documento ele afirma que mais de 365
milhões, 365 milhões de cristãos no mundo enfrentam altos níveis de perseguição e discriminação por causa da fé em Jesus. Isso representa 1 em cada 7. 1 em cada 7 cristãos sofrem algum tipo de perseguição ou discriminação por causa da fé. E essa perseguição eles elencam como extrema, severa ou alta. Algum desses tipos de perseguição ou discriminação, 1 em cada 7 cristãos sofre no mundo por causa da fé em Jesus. 4.998 cristãos foram mortos em todo o mundo por ataques relacionados à sua fé. Esse número é o número que eles conseguiram chegar, confirmados, né? Mas até a própria fonte da pesquisa diz que provavelmente esse número ele é maior, mas o que eles têm de confirmação no período pesquisado de um ano, 4.998 pessoas foram mortas por causa da fé em Jesus Cristo, né? E da última pesquisa, que foi publicada em 2023 para 2024, coisas como espancamentos, ameaças, ataques a residências, ataques a igrejas, ataques a escolas cristãs, mais que duplicaram. Eu estou colocando aqui mais que duplicaram, porque teve algum desses aqui que triplicaram, quadruplicaram muito mais, né? Mas eu não quis trazer todos esses números aqui. Mas só para a gente ter uma noção de que a igreja ela é perseguida. A igreja no mundo, a igreja de Cristo, a igreja de Jesus, ela é perseguida, ela sofre perseguição. Pessoas estão sendo, até hoje, essa pesquisa ela é de dados, se eu não me engano, até final de 2020. Eu pego um período de 2022 até o final, quase final de 2023, foi publicado agora, recentemente. E então nós temos pessoas até bem pouco tempo agora, ou até mesmo nesse momento, em algum lugar do mundo, sofrendo alguma perseguição, sofrendo discriminação por causa da fé em Jesus Cristo, né? Então nós podemos dizer, né, glória a Deus, porque nós estamos aqui, né? Nós temos que orar por aqueles que estão sendo perseguidos. Nós temos que lembrar nas nossas orações de orar por aqueles irmãos e irmãs que sofrem perseguição pelo mundo, ou até mesmo no Brasil, que a gente ainda não sabe. Mas temos que orar e agradecer a Deus todos os dias, porque nós temos liberdade. Porque nós podemos estar aqui, nós estamos aqui, e onde quer que nós estejamos, como eu disse, a gente se reuniu sexta, a gente se reuniu hoje de manhã, se reuniu hoje à noite, vai se reunir amanhã, e vamos continuar nos reunindo, né? Amém. Glória a Deus por essa liberdade que nós temos aqui, né? Então, nós não vemos com tanta frequência aqui no Brasil casos assim, né, desse nível de perseguição e discriminação. Nós não vemos aqui. Mas uma coisa, talvez, acredito que os irmãos vão concordar. Eu coloquei assim, num período de 10 anos, pode ser que a gente não sofra nesse momento a gente não sofra esse tipo de perseguição. Mas de 10 anos para cá, houve alguma mudança no nosso país, não houve? Nós temos percebido um pouco mais de hostilidade em relação ao cristão. Talvez ainda em certos nichos, em certos locais, né, mais específicos, mas nós temos percebido, né? Por exemplo, humorismo, né? O humorismo sempre brincou com muita coisa, mas a gente sempre percebe, a gente nunca viu assim uma forma tão mais pesada como a gente tem visto determinados segmentos do humorismo falando de Jesus, da nossa fé, né? Entre outras coisas, não vou entrar aqui em cada segmento, mas a gente sabe que as pessoas, a gente ouve, eu não, né, faz tempo que eu saí da faculdade aí, né? Mas quem está mais recente aí já relatou para nós casos de que pessoas que se posicionaram, né, foram perseguidas, até mesmo por professores, por outros alunos. A gente sabe que há um ambiente hostil, não sei dizer em todas, mas há um ambiente hostil no meio da faculdade. Mas isso não é desencorajando ninguém a fazer faculdade, pelo contrário. Continue e persevere nos seus estudos aí. Mas
Se posicione, fique firme, né? Então, é uma situação que eu percebi e quis, né, compartilhar nesse sentido, de que, pelo menos de 10 anos para cá, eu me converti ali, nós começamos a frequentar a igreja, a nossa conversão foi, vamos colocar 2010, são 14 anos, né? Mas reduzindo aí de 10 anos para cá, nós percebemos uma diferença no Brasil, né? E qual que é o ponto principal diante disso? Diante desse aumento na discriminação, desse aumento de um olhar mais, não sei qual palavra que eu posso usar, mas de um olhar, não é um olhar crítico, é um olhar um pouco mais... como? Não escutei. Crítico, um olhar que a sociedade tem, né, um pouco mais bravo diante de nós, assim, né, hostil, amém, eu não estava escutando, um olhar mais hostil, amém, é a palavra perfeita. E qual que é o ponto principal, então, diante dessa hostilidade que nós temos aqui, que ainda está nesse ponto? É a nossa postura. Qual a nossa postura como cristão? Diante dessa perseguição, que existem níveis, e essa hostilidade é um nível de perseguição. Pode não ser severa, mas ela é um nível de perseguição. Qual que é a nossa postura? Qual deve ser a nossa postura? Né? Então, o que me saltou aos olhos, né, nesse texto foi essa parte final que nós lemos aqui, do versículo 19 e versículo 20. Né? Porque qual foi a postura que Pedro e João tiveram quando chegaram, porque eles estavam naquele sistema religioso absolutamente hostil contra eles. Ali sim, porque ali eles estavam prestes a perder a sua vida, porque se nós continuarmos aqui Atos, nós vamos ver outras situações onde eles foram presos, onde foram espancados, os outros apóstolos, né? Logo na sequência tem Estevão, né? Um pouco depois tem a situação de Estevão, que foi morto e apedrejado. Então, era um momento extremamente hostil. E qual foi a postura dos apóstolos? Né? Eles disseram simplesmente aqui: vocês acreditam que Deus quer que nós obedeçamos vocês ou a Ele? Né? Nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Essa é a postura que os primeiros cristãos tiveram, que o início da igreja teve e que nós temos que continuar tendo até hoje. E esses irmãos que nós vimos aqui, através desses números, que só no período de um ano, 4.998, tiveram, porque se eles não tivessem tido, eles estavam vivos. Mas eles tiveram a postura, não tiveram a postura. Né? E dentro desse tema de perseguição, me fez também lembrar do período que nós vivemos na pandemia. Né? Os irmãos vão se lembrar como que nós vivemos aqui na pandemia, né? Não quero polemizar, mas trazer, né, uma memória. Né? A liberdade de culto, ela é um direito fundamental garantido na Constituição Federal. É um direito que nós temos de nos reunir. Né? E ficou uma discussão sobre se era uma atividade essencial ou se não era essencial. Alguns estados, por exemplo, o estado de São Paulo foi um estado muito mais repressivo, teve um decreto, inclusive a partir desse decreto editado no estado de São Paulo, houve uma arguição junto ao Superior Tribunal Federal, o STF, que por 8-2, a sigla ADPF, que significa Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, por 8-2, lá em 2021, votaram que o decreto deveria ser mantido e as igrejas deveriam permanecer fechadas. Mas aí você analisa, houve 8-2. 2 ministros do Supremo Tribunal Federal entenderam que a igreja poderia permanecer aberta, seguindo os devidos protocolos, assim como outros estabelecimentos mantiveram abertos, seguindo os devidos protocolos que foram estabelecidos até aquele momento. E qual foi a postura da igreja diante da proibição de vir
e se reunir no templo. Qual foi a nossa postura? Nós concordamos? Nós discordamos? Qual foi a nossa postura? Cada um vai lembrar de qual foi a sua postura, né? Eu me lembro que eu, inicialmente, como era tudo novo, né, tudo muito novo, a gente, às vezes, em primeiro momento, é conduzido para um caminho, né, na saúde, meu Deus, mas logo depois a gente começa a pensar naquilo que é importante, muito mais importante, que é o lado espiritual, né? E eu louvo a Deus pela postura do pastor Ricardo, da pastora Márcia, que sempre se posicionaram a favor da igreja se manter unida, reunida, sempre dentro dos padrões corretos estabelecidos pelos órgãos reguladores. Tanto que nós tivemos aqui, reunimos aqui, houve um momento em que nós não nos reunimos por conta da proliferação da doença, enfim, mas a igreja se manteve ativa, se manteve aberta, sempre cumprindo, óbvio, as exigências, mas nunca aceitando a questão de manter a igreja fechada. E nós sabemos que existem igrejas que, depois da pandemia, fecharam e nunca mais abriram. Nunca mais abriram, nunca mais voltaram. Aí eu pergunto, quem venceu? Quem venceu? Não, houve uma perca. Uma igreja que fecha as portas, há uma perca. Então, eu vejo que, só para trazer, né, essa situação, que foi uma situação que movimentou muito o mundo inteiro, para a gente sempre estar olhando para o lado espiritual. Porque as movimentações que vêm contra a igreja, muitas vezes elas vêm camufladas. Elas vêm camufladas de algo que parece bom. E nós temos que estar atentos, vigilantes, orando e buscando no Senhor, olhando para aqueles que têm uma intimidade talvez maior com o Senhor. Qual é o posicionamento? Qual é a visão? E, acima de tudo, dentro da nossa denominação. Estar ligado com a nossa liderança. Sempre conectados, sempre juntos, como igreja. Porque essas coisas não vão parar de acontecer. A perseguição, a hostilidade, nós temos visto aumentar e ela vai só aumentando, cada vez mais. Então, além disso, irmãos, além dessa questão, nós temos visto que os usos e costumes e leis também têm sido modificados. Em que sentido? Estão cada vez mais se afastando dos princípios da palavra de Deus. Porque o nosso sistema legal, os nossos costumes daqui no Brasil, sempre foram muito mais alinhados aos princípios cristãos. E hoje nós temos visto que os usos, costumes e legislação e leis têm se afastado cada vez mais do princípio da palavra de Deus, fazendo com que a sociedade enxergue os valores cristãos como ultrapassados. A sociedade cada vez olha mais para nós e nos olha como ultrapassados, como pessoas que vivem no meio do século passado, né? Porque os valores cristãos dentro dessa sociedade nem moderna, sociedade já pós-moderna, como diz, né? Nós somos extraterrestres nessa sociedade, né? Mas glória a Deus, né? Porque a palavra diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, né? Glória a Deus, porque se eles nos chamam de loucos é porque nós estamos no caminho certo. Glória a Deus, né? Se você está sendo taxado de louco aí, ó, dá graças a Deus aí, né? Vibra aí, porque você está no caminho certo, viu? Então, um dos maiores problemas que nós temos visto diante disso que está acontecendo na sociedade, essa transformação, essa hostilidade cada vez maior aos princípios e valores cristãos, é que isso tem causado, e aí que está o grande problema, isso tem causado uma influência dentro da igreja. Isso tem causado, porque nós estamos hoje dentro da igreja, aqui, nesse momento, mas amanhã,
Cada um está inserido dentro do seu trabalho, né, da sua escola, faculdade, e nós estamos, então, inseridos dentro da sociedade. E aí é sempre aquela pergunta, nós estamos na sociedade influenciando ou sendo influenciados? As duas coisas vão acontecer. Difícil a gente não ser influenciado, mas a questão é, eu vou ser influenciado e eu vou assimilar aquilo ali, ou eu vou ser influenciado naquele momento, parar, criticar, pensar, orar e tomar uma decisão, e tomar uma atitude. Então, isso tem entrado dentro da igreja. Aqui, no Brasil, né, falando aqui, um grande ataque que a igreja tem sofrido, infelizmente, no meu ponto de vista, ele acontece de dentro para fora. Talvez um dos maiores ataques que a igreja no Brasil tem sofrido é muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Através de dois pontos, que é o relativismo e a conveniência. O relativismo e a conveniência têm tentado minar, têm minado muitas vezes a igreja de dentro para fora. Cada vez mais as pessoas buscando um lugar que se encaixe a sua vida, sem precisar mudar muita coisa. As pessoas estão cada vez mais assistindo cortes de pregação na internet, cortes de podcasts cristãos na internet e achando que estão bem fundamentados na palavra. E o engraçado é que, na era que nós vivemos hoje, nós temos mais acesso à Bíblia do que em qualquer outro momento da história. Não é verdade? Nós temos a Bíblia aqui, você tem a Bíblia no seu celular, você tem a Bíblia no seu tablet, você tem a Bíblia no seu computador, no seu laptop. Onde quer que você esteja, você tem acesso à Bíblia. Mas, ao mesmo tempo, isso está fazendo com que parece que cada vez mais as pessoas têm deixado de ler a Bíblia. Elas têm acesso indiscriminado e talvez essa tamanha liberdade de acessar o conteúdo está fazendo com que a gente fique relaxado. E aí a gente começa a consumir, como eu disse, pílulas que são soltas por aí, achando que a gente está consumindo aquilo que é o que o Senhor quer para as nossas vidas. A gente está conhecendo a palavra do Senhor através de pequenas pílulas por aí. Não estou dizendo que você não possa visualizar essas coisas, não. Mas não esqueça da palavra do Senhor. O fundamento está aqui. O fundamento da fé cristã está na palavra do Senhor. Está na Bíblia, que nós temos acesso todos os dias. Mas será que temos acessado todos os dias? Né? Então, essa liberdade que nós temos, ela está sendo utilizada, infelizmente, por alguns falsos profetas para deturpar a palavra de Deus e, infelizmente, tem arrastado muitos. E é bíblico, a Bíblia disse que muitos apareceriam falando em nome de Jesus. Falsos profetas apareceriam falando em nome de Jesus. E hoje nós temos isso claramente, e como eu disse, isso está minando a igreja de dentro para fora. Muitas pessoas estão sendo levadas por essas doutrinas e buscando um relativismo da palavra, uma conveniência, uma comodidade, achando que estão no caminho correto. Né? Eu quero trazer um exemplo que eu estava buscando na palavra. Ele está lá no Velho Testamento, estamos falando de igreja, né? Mas a igreja no Velho Testamento ela ainda era um mistério escondido com o Senhor. Mas eu lendo uma passagem, os irmãos possam abrir lá em Neemias, lendo essa passagem, eu quero ilustrar algo da postura da igreja, lá através do Velho Testamento. Um texto de Neemias que nós conhecemos também, a partir do versículo, ali no capítulo 4. A história também ali, os irmãos também conhecem, né? Neemias capítulo 4, né? A oposição que Neemias teve
na reconstrução do muro de Sambalate, Tobias, nós conhecemos, né? Então, o ideal seria nós lermos todo o capítulo 4, mas vamos ler assim, fazer uma leitura um pouco mais dinâmica, passando por alguns versículos. Vamos começar aqui a partir do 1, e nós vamos pulando alguns, tá? Neemias capítulo 4, versículo 1. Sambalate ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro. Indignou-se e zombou dos judeus. Vamos pular ali para o 4. Então, qual foi a postura de Neemias diante dessa primeira hostilidade? Então, orei. Ouve-nos, nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados. Que essa zombaria caia sobre a cabeça deles e que eles próprios se tornem prisioneiros numa terra estrangeira. Aí vamos lá no 7. Qual foi a postura do inimigo? No entanto, quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdotitas souberam que a obra avançava, que as brechas no muro de Jerusalém estavam sendo fechadas, encheram-se de ira. Eles planejaram vir lutar contra Jerusalém e causar confusão em nosso meio. Mas qual foi a postura da igreja ali naquele momento? Mas nós oramos a nosso Deus e colocamos guardas na cidade de dia e de noite para nos proteger. Agora vem a autossabotagem da própria igreja. Versículo 10. Então, o povo de Judá começou a se queixar. Os trabalhadores estavam cansados e ainda há muito entulho para remover. Não seremos capazes de construir o muro sozinhos. Olha a igreja, olha o posicionamento. Jeremias teve a primeira hostilidade, orou. Aí o inimigo falou, não, nós vamos para cima. A igreja orou, mas a palavra diz aqui, então, né, ou seja, algum tempo depois o povo começou a se queixar, começou a reclamar. Ai, mas tem muito trabalho ainda pela frente, esse pessoal vai vir aí, vai quebrar, a gente já teve, porque até aqui eles tinham construído já metade do muro, a palavra aqui fala, nós não lemos. Aí vai vir, aí já estão falando que vão levantar um grupo aí tudo que nós fizemos vai acabar, e tem muito serviço ainda para fazer, Senhor, não dá, vamos abandonar isso aí, é mais fácil fechar a igreja, dá muito trabalho. Dá muito trabalho manter toda essa estrutura funcionando, né? Todas as redes trabalhando, frequentar e conseguir fazer, ir em todos os lugares. É muito difícil. Né? Nós não somos perseguidos, irmãos. Nós temos acesso ao Senhor todos os dias, à palavra do Senhor, nós nos reunimos onde nós queremos, nós não sofremos perseguição, mas nós nos queixamos. Nós nos queixamos, né? Como nós nos queixamos para fazer a obra do Senhor. Como nós reclamamos para fazer a obra. Continuando o texto aqui lá no 14. Então, mais uma vez, Neemias. O povo desanimou. Neemias fez o quê? Examinei a situação, reuni os nobres, reuni os oficiais, o restante do povo e lhes disse, vem cá, igreja. Vamos aqui, vem aqui, igreja, vamos cá. Neemias disse assim, não tenham medo do inimigo, lembrem-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. Aí olha o que acontece. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de seus planos e que Deus os havia frustrado, todos nós voltamos ao trabalho no muro. Continuou a obra. Lá no 17. Os trabalhadores prosseguiam com a obra. Com uma das mãos levavam as cargas, enquanto com a outra seguravam uma arma. Todos os construtores tinham uma espada presa à cintura. O tocador de trombeta ficava comigo para dar o sinal de alerta. Então eu expliquei aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, expliquei à igreja, a obra é extensa, estamos muito separados uns dos outros ao longo do muro. Então vamos
criar uma estratégia para quando o inimigo atacar, qual vai ser a nossa postura. Quando ouvirem o toque da trombeta, corram para onde ela soar. Nosso Deus lutará por nós. Nosso Deus lutará por nós. Não é no poder da nossa força, do nosso braço, mas é diante da postura que nós tomamos diante do Senhor. E o Senhor lutará por nós. O Senhor é quem vai à frente, lutando as nossas lutas, as nossas batalhas. A igreja vence porque o Senhor está à frente. O Senhor que está à frente. Glória a Deus. A obra é do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão sobre a verdadeira igreja, sobre a igreja que se posiciona na defesa do Evangelho de Jesus Cristo. Temos vários exemplos de homens e mulheres de Deus que não se dobraram ao sistema desse mundo, mas que enfrentaram, inclusive, dando a sua vida. Sendo que o nosso maior exemplo de vitória é Jesus, que foi até o fim, que perseverou, que sofreu na sua carne por aquilo que tinha que passar, mas permaneceu, que enfrentou o sistema religioso que havia naquele tempo, naquele lugar, e enfrentou tudo, mesmo diante da morte que estava por vir. Não se preocupou com isso, cumpriu e obedeceu à vontade do Pai. O nosso exemplo de vitória é Jesus. Esse é o caminho que nós devemos seguir, como igreja do Senhor. Perseveramos juntos, rumo à vitória que Jesus já preparou para nós. Então, quando o inimigo achou que tinha vencido Jesus, ele ressuscitou. Quando o inimigo achou que tinha vencido, Jesus ressuscitou e fez o quê? Fundou a igreja. Ele ressuscita e funda a igreja, a sua igreja. E o nosso papel é levar essa boa notícia, na verdade, a melhor notícia, para todos quantos possíveis. Levar a boa, a melhor notícia. Jesus ressuscitou e fundou a igreja do Senhor, fundou a igreja a qual nós vivemos hoje. Nós temos essa oportunidade, esse privilégio de estarmos juntos hoje. Com certeza, irmãos, muitas coisas virão para tentar impedir que você viva uma vida que agrade ao Senhor. Muitas coisas virão para impedir que você sirva ao Senhor. O desânimo vai vir, assim como veio nessa passagem aqui, o pessoal lá com Neemias. O desânimo pode vir. Uma doença pode vir, a angústia pode vir, problemas familiares podem vir, e virão, e tem vindo. Essas coisas virão para muitas vezes tentar nos tirar de uma vida que agrade ao Senhor. Por isso, a importância da igreja, onde nós suportamos uns aos outros em amor. Somos, na igreja, tratados, curados e libertos. A importância da igreja, porque se fosse aqui, nessa passagem de Neemias, seguir o curso aqui da igreja, tinha parado a obra, mas Neemias foi lá, cheio do poder do Senhor, ele foi lá e exortou a igreja, e animou a igreja, e eles continuaram a obra. Por isso a importância da igreja, porque você às vezes vai se desanimar, vai acontecer uma situação na sua vida, no seu dia a dia, que pode te trazer para baixo, que pode tentar fazer com que você queira abandonar. Mas a igreja está aqui, está de pé, está de portas abertas, para que você não desanime, para que no meio dessa situação você possa enxergar algo preparado pelo Senhor para a sua vida. Nós precisamos, irmãos, nos esforçar para manter a igreja aberta e, acima de tudo, para que a igreja seja influência de cura na sociedade doente que nós vivemos. A igreja é influência de cura. A igreja é cura nessa sociedade doente que nós vivemos hoje. A igreja, ela é cura. Ela pode. Por isso, irmãos, então, imprescindível para isso acontecer, é no que nós
possamos conhecer a Jesus, que nós possamos conhecer a Cristo, que nós possamos ter intimidade para superar o sistema desse mundo, que tenta de todas as formas nos afastar de Jesus, da sua palavra e dos seus fundamentos. Nós precisamos permanecer firmes no conhecimento da palavra. Por isso eu disse, a Bíblia hoje ela está aberta, ela está acessível a todos, e nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, ter intimidade com o Senhor na sua palavra, meditar na palavra do Senhor, gastar tempo de qualidade com o Senhor, para que nós possamos ser usados por Deus como igreja, porque nós vamos neste mundo, nós estamos fazendo parte dessa sociedade, e o Senhor pode usar, Ele tem usado muitas vidas, e Ele quer usar todas as vidas que estão aqui. Mas para isso nós precisamos conhecê-lo, conhecer quem verdadeiramente é, o que Ele é capaz de fazer, o que Ele já fez na sua vida. Quantas experiências nós tivemos com o Senhor, quantos milagres nós já vimos acontecer na sua vida e na vida dos irmãos. Quantas coisas o Senhor tem feito no meio da igreja. E nós temos aí pessoas que precisam ouvir da palavra do Senhor. Pessoas que estão sem rumo, que estão perdidas. Pessoas que já ouviram, mas que se desviaram. Pessoas que precisam de nós, que estamos de pé. Nós ainda estamos de pé. Estamos aqui porque estamos de pé. Veio vento, veio tempestade, veio pancada daqui, pancada de lá, às vezes deu até no queixo, deu uma bambeada, mas nós estamos aqui. Glória a Deus, porque o Senhor está conosco. O Senhor é conosco todos os dias. O horário me denuncia. Finalizando aqui então, irmãos, quero finalizar lendo novamente aquele versículo, aqueles 2 versículos que nós lemos lá na passagem de Atos. Lembrar esse versículo, lembrar da postura de Pedro e João. Lembrar da postura que Pedro e João tiveram lá em Atos 4:19, que nós lemos no texto do início. Atos 4:19 e 20. Gostaria que os irmãos abrissem lá para que nós lêssemos juntos. Você leia aí na sua tradução. Na minha tradução aqui é NVT, eu sei que é diferente de algumas traduções aí, mas o sentido aqui da palavra é o mesmo. Atos 4:19 e 20. A postura de Pedro e João diante da perseguição, da hostilidade, de um sistema religioso implantado naquele tempo contra a igreja do Senhor. Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar do que vimos e ouvimos. Nós não podemos deixar de falar do que vimos, ouvimos e vivemos. Nós não podemos deixar de falar. É o que o Senhor deseja de nós, é o que o Senhor nos comissionou a fazer. Falarmos do Senhor, fazemos as obras que o Senhor fez, que Jesus é o nosso maior exemplo, fez. Ele disse que nós faríamos obras ainda maiores do que as dele. Mas como faremos isso? Permanecendo, estando juntos, permanecendo firmes como igreja, a igreja do Senhor. Eu louvo a Deus, irmãos, louvo a Deus, por Ele ter me escolhido, me redimido, me tratado, e por eu fazer parte dessa igreja. Eu louvo a Deus, porque eu tenho a vida dos meus irmãos aqui, porque eu tenho uma família em Jesus Cristo, que é a sua vida. Eu louvo a Deus, porque Ele me tratou, e se Ele me tratou, Ele tratou a sua vida também. Ele me curou, Ele curou a sua vida também. Ele justificou, Ele te justificou também. Nós temos hoje lugar diante do Pai, porque Ele fez a obra maravilhosa. Todos nós temos lugar diante do Pai, pela obra maravilhosa e redentora de Jesus Cristo. E nós podemos então continuar sendo auxiliados por Jesus nesse processo de santidade que nós vivemos. Ele nos auxilia todos os dias, nos levantando, nos
nos perdoando quando nós caímos, nos perdoando, porque o Senhor é maravilhoso. Então eu louvo a Deus, irmãos, porque nós temos essa igreja, porque ali atrás as crianças estão sendo ministradas no fundamento verdadeiro da palavra do Senhor. Ali na frente, adolescentes estão sendo ministrados no fundamento verdadeiro da palavra do Senhor. E nós temos sempre sido ministrados no fundamento verdadeiro da palavra do Senhor. Por isso nós temos que louvar a Deus pela igreja, porque nessa sociedade, infelizmente, nós não temos encontrado nada de bom. Mas nós podemos ser esses instrumentos que podem trazer cura a parte dessa sociedade. Como igreja nós podemos atuar nesse bairro, como igreja nós podemos atuar nessa cidade. Como igreja você vai atuar lá no seu trabalho, como igreja você vai atuar lá na faculdade, na sua escola. Como igreja você vai atuar nessa sociedade, trazendo e levando a cura, levando a palavra do Senhor, levando a transformação que está no nome do Senhor, que somente está no nome do Senhor, porque nós precisamos viver uma vida transformada. Uma vida transformada em Jesus Cristo, uma mente renovada, que não se acostuma ao padrão desse mundo, mas uma mente que se renova em Cristo Jesus todos os dias, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E o mais importante, irmãos, o mais importante fica sempre para o final. Jesus voltará para buscar quem? A igreja. Jesus voltará para buscar a igreja que está acordada e cheia de óleo para queimar, a igreja que está firme na presença, perseverante na presença do Senhor, buscando o Espírito Santo, buscando as melhores obras. Nós louvamos a Deus, porque Ele nos dá a oportunidade todos os dias. Todos os dias nós louvamos ao Senhor, porque temos a igreja. Porque temos a igreja do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Fica de pé aí no seu lugar. Fica de pé aí no seu lugar. Fecha teus olhos aí onde você está. E ore ao Senhor, agradeça ao Senhor, tenha uma expressão ao Senhor. Diga algo ao Senhor, se arrependa, peça perdão, louve, faça algo, expresse ao Senhor, porque nós somos privilegiados, irmãos. Nós somos privilegiados por estarmos aqui. Há muitos irmãos por aí que gostariam tanto de estar aqui, que gostariam tanto de compartilhar a palavra do Senhor livremente, mas há uma igreja perseguida por aí. Mas essa igreja perseguida, ela não se dobra. Essa igreja perseguida, ela continua firme, independente das circunstâncias, ela permanece. E que nós possamos também continuar firmes no Senhor, perseverantes no Senhor, porque o Senhor é quem nos justifica, o Senhor é quem luta as nossas batalhas, o Senhor é quem está à frente nos dando vitórias. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor, louve ao Senhor. Dá-nos mais sede pela água da vida, pois onde há fome e onde há sede, ali tu estás. E se os meus olhos estiverem fechados e os meus ouvidos não ouvirem mais, abre os meus olhos e os meus ouvidos, preciso de ti. Vamos dizer: tu és meu alimento e meu prazer está em ti. Tu és minha esperança, tu és minha esperança, minha alma anseia por ti. Te desejamos, Deus, mais do que tudo aqui. És nosso bem maior. Desejamos
desejamos, Deus, mais do que tudo aqui, és nosso bem maior, desejamos por ti, te desejamos, te desejamos.